Durante décadas, os circos exibiram pessoas com condições raras que fascinavam e chocavam o público. De homens com 3 pernas a mulheres com 4, essas figuras únicas se tornaram símbolos de curiosidade e superação. Nesse vídeo você conhecerá 15 aberrações de circo que existiram de verdade e deixaram sua marca na história. Frank Lentini, o homem de 3 pernas. Frank Lentini é uma das figuras mais intrigantes da história dos circos de aberrações. Nascido na Cilícia, Itália, em 1889, ele veio ao mundo com uma condição extremamente rara. Possuía uma terceira perna totalmente formada. Além disso, Lentini tinha 2 órgãos genitais funcionais e até um pequeno pé adicional acoplado à sua terceira perna. Sua condição foi resultado de um gêmeo parasita parcialmente desenvolvido, algo que fascinava a medicina da época. Desde jovem, Frank decidiu transformar sua diferença em um talento. Aos 8 anos, mudou-se para os Estados Unidos e começou a se apresentar em circos e vaudevilles. Em vez de se esconder, ele usava a terceira perna como uma vantagem cômica e prática, fazendo malabarismos e até jogando futebol com ela. Lentini se destacava não apenas por sua aparência, mas por seu carisma e senso de humor, ganhando o apelido de O Grande Lentini. Frank Lentini fez uma carreira bem-sucedida, atuando por mais de 40 anos nos maiores circos da época, incluindo o lendário Barnum and Bailey. Seu legado é um exemplo de como a aceitação e a determinação podem transformar uma condição fora do comum em uma história inspiradora e extraordinária. Ella Harper, a Mulher Camelo. Ella Harper ficou conhecida como a Mulher Camelo por sua condição única que fazia seus joelhos se dobrarem para trás, permitindo que ela se movesse de maneira incomum, principalmente andando de 4. Nascida em 1870 nos Estados Unidos, ela sofria de uma rara condição ortopédica chamada genu recurvatum, que provocava uma hiperextensão nas articulações dos joelhos. Em vez de esconder a sua diferença, ela decidiu usá-la como uma forma de sustento, tornando-se uma atração popular em circos e espetáculos itinerantes. Ela se apresentava principalmente no circo Harry's Nickel Plate Show, onde impressionava o público com sua aparência peculiar e habilidade de se mover como um animal quadrúpede. Seu apelido Mulher Camelo surgiu pela semelhança com a maneira como os camelos dobram as patas para se locomover. Apesar de seu sucesso nas arenas de espetáculo, Ella Harper abandonou a carreira cedo, expressando o desejo de seguir uma vida mais tranquila e longe dos holofotes. Sua história é um exemplo fascinante do lado humano por trás das aberrações de circo. Pessoas que, muitas vezes, enfrentaram a exploração e a curiosidade do público enquanto buscavam uma maneira de sobreviver e encontrar paz. Stefan Bibrowski, o Homem-Leão. Stefan Bibrowski, conhecido como Homem-Leão, foi uma das atrações mais fascinantes dos freak shows no início do século XX. Nascido na Polônia em 1891, ele sofreu de uma condição rara chamada hipertricose, que fazia com que o seu corpo inteiro, incluindo o rosto, fosse coberto por uma espessa camada de pelos. Estima-se que ele tivesse cerca de 20 centímetros de pelos crescendo por todo o corpo, dando-lhe a aparência de um leão humano. Bibrowski foi exibido desde pequeno, inicialmente por empresários que exploraram sua condição. Com o tempo, ele desenvolveu uma persona carismática e conquistou o público com sua educação refinada e suas habilidades como acrobata e performer. Durante sua carreira, apresentou-se em circos grandes e em feiras internacionais, incluindo o famoso Barnum and Bailey. Apesar de aparência que intrigava e chocava o público, Stefan era conhecido por sua gentileza e inteligência. Ele falava vários idiomas e, segundo relatos, possuía um comportamento elegante e educado, contrastando com sua imagem de fera. Stefan Bibrowski ganhou grande parte da sua vida na Alemanha e, com o declínio dos freak shows, se retirou dos holofotes, vivendo seus últimos anos em tranquilidade. Myrtle Corbin, a Mulher de 4 pernas. Myrtle Corbin, conhecida como a Mulher de 4 pernas, nasceu em 1868, no Texas, com uma rara condição chamada dípigos. Essa anomalia fez com que ela tivesse uma duplicação parcial do corpo, resultando em um par extra de pernas localizadas abaixo da cintura. As pernas extras eram menores e não funcionavam plenamente, mas Myrtle conseguia movê-las levemente, o que fascinava o público. Desde jovem, ela chamou a atenção de promotores de espetáculos, tornando-se uma atração popular nos circos e em expositores itinerantes. Aos 13 anos, Myrtle começou a se apresentar em grandes shows, incluindo o famoso Barnum and Bailey, onde o público se maravilhava com a sua condição incomum.
Apesar da fama dos palcos, Myrtle levou uma vida surpreendentemente normal. Casou-se aos 19 anos e teve 5 filhos saudáveis, contrariando as expectativas da época. Ela deixou os espetáculos ainda jovem para se dedicar à família, mas sua história continuou a atrair curiosidade por décadas. Myrtle Corbin é lembrada não apenas como uma curiosidade de circo, mas como um exemplo de superação e adaptação, mostrando que mesmo com uma condição rara, era possível ter uma vida plena e feliz. Isaac Sprague, o Homem Esqueleto. Isaac Sprague, conhecido como Homem Esqueleto, foi uma das figuras mais impressionantes dos freak shows no século XIX. Nascido em 1841, em Massachusetts, ele viveu uma infância normal até os 12 anos, quando começou a perder peso de maneira drástica sem causa aparente. Mesmo com uma dieta adequada, Sprague nunca mais conseguiu ganhar peso. Sua condição rara, conhecida hoje como caqueixa ou atrofia muscular, fez com que ele chegasse à fase adulta pesando cerca de 20 quilos. Sem conseguir exercer trabalhos comuns devido à sua fragilidade física, Sprague entrou para o mundo dos espetáculos. Ele se tornou uma atração popular nos circos de P.T. Barnum, onde era exibido como o Homem Esqueleto. O público se fascinava com sua aparência extremamente magra e frágil, enquanto ele contava sua história de sobrevivência. Apesar da fama, Sprague teve uma vida difícil. Sua saúde sempre esteve debilitada e ele dependia dos circos para se sustentar. Ele se casou e teve 3 filhos, mas enfrentou grandes dificuldades financeiras durante a maior parte da sua vida. Isaac Sprague faleceu em 1887, deixando um legado que ainda hoje intriga tanto a medicina quanto o público interessado nos mistérios dos freak shows. Schlitzie, o Homem Microcéfalo. Schlitzie, nascido em 1901, foi uma das figuras mais emblemáticas dos circos de aberrações. Ele sofria de microcefalia, uma condição que causa um desenvolvimento anormal do crânio e do cérebro, resultando em uma cabeça pequena e deficiência intelectual. Com a mentalidade equivalente à de uma criança pequena, Schlitzie dependia dos cuidadores ao longo de sua vida, mas sua infância e alegria encantavam o público. Schlitzie se apresentou em grandes circos como o Barnum & Bailey e o Ringling Bros, e também estrelou no filme Freaks, 1932, um clássico cult que eternizou como ícone dos espetáculos de aberrações. Ele geralmente era exibido como o último dos aztecas ou como uma curiosidade da natureza, vestindo roupas femininas para facilitar o seu cuidado diário. Apesar da exploração nos espetáculos, muitos relatos afirmam que Schlitzie era amado pelas pessoas que trabalhavam com ele, sempre esbanjando sorrisos e felicidade. Com o fim dos freak shows, ele passou seus últimos anos sob os cuidados de antigos colegas e instituições. Schlitzie faleceu em 1971, mas sua figura se tornou um símbolo cultural que desafia os conceitos de normalidade e desperta reflexões sobre empatia e humanidade. Chang e Eng Bunker, os gêmeos siameses originais. Chang e Eng Bunker ficaram mundialmente conhecidos como os primeiros gêmeos siameses que ganharam fama. Nascidos na atual Tailândia em 1811, os irmãos estavam unidos pelo tórax por uma faixa de cartilagem que ligava seus externos. Apesar da condição em comum, eles compartilhavam órgãos totalmente independentes e desenvolveram habilidades físicas e mentais normais. Em 1829, os gêmeos foram descobertos por empresários britânicos e levados para a Europa e os Estados Unidos, onde se tornaram atração em circos e espetáculos. O termo siameses passou a ser utilizado em referência à sua terra natal e à condição de gêmeos unidos. Durante as apresentações, eles exibiam sua força física, realizando tarefas sincronizadas e acrobacias que fascinavam o público. Após anos nos palcos, Chang e Eng se estabeleceram nos Estados Unidos, casando-se com irmãs e formando famílias grandes. Juntos tiveram 21 filhos. Viviam alternando entre as casas de suas esposas e, embora tivessem uma vida familiar ativa, enfrentaram desafios de saúde e desgaste emocional. Em 1874, Chang adoeceu e faleceu, e Eng morreu poucas horas depois, impossibilitando de sobreviver sozinho. Chang e Eng Bunker deixaram um legado histórico como os gêmeos siameses mais famosos da história, influenciando até hoje a medicina e a cultura popular. Mary Ann Bevan, a mulher mais feia do mundo. Mary Ann Bevan ficou conhecida como a mulher mais feia do mundo, mas sua história é marcada por superação e resiliência. Nascida na Inglaterra em 1874, Mary Ann viveu em uma juventude normal e trabalhou como enfermeira. No entanto, na fase adulta, começou a desenvolver acromegalia, uma condição rara causada pelo excesso de produção de hormônios do crescimento, que com isso começou a se apresentar em circos e espetáculos itinerantes,
incluindo uma lembrança de que, por trás das aparências, há o elo perdido entre humanos e primatas, nascida por volta como um maxilar proeminente e nariz achatado. Krall foi encontrada em Laos por empresários também por sua inteligência e habilidade em falar diversos idiomas. Apesar da exploração, Krall, Eli Bowen, conhecido como um acrobata sem pernas, é um exemplo impressionante de superação. Nascido em 1844, desde criança aprendeu a andar usando as mãos e rapidamente desenvolveu habilidades acrobáticas notáveis. Bowen começou a sua carreira em circos e espetáculos itinerantes no final do século XIX, onde sua força e destreza fascinavam o público. Bowen também conquistou uma vida pessoal estável e feliz. Ele se casou e teve 4 filhos, contrariando o humano e que o espírito de superação pode transformar qualquer dificuldade em um triunfo. Nascido no México em 1969, Lionel sofria de hipertricose, uma condição rara que fazia isso em comum fascinava e chocava o público. Lionel e outras pessoas também apresentavam a mesma condição genética. Ele é um exemplo de como os freak shows misturavam entretenimento e exploração. A história de Lionel é um testemunho das dificuldades enfrentadas por pessoas com condições raras e da busca por aceitação em um mundo. Beth Lowe Williams, a garota com 2 cabeças. A Beth Lowe foi apresentada em circos e espetáculos itinerantes, onde atraía multidões por sua condição incomum. O público fechara os olhos ou a boca, reforçando a ideia de um corpo dividido. Embora tenha passado a maior parte de sua vida nos palcos, algo incomum para pessoas com condições físicas raras naquela época. Ela se tornou uma atração popular não apenas por sua aparência. Jack Earlow, o gigante gentil. Jack, 13 anos, já media 2 metros de altura e, na fase adulta, chegou a incríveis 2,40 metros. Era conhecido por seu comportamento gentil e sua inteligência. Antes de entrar no mundo dos espetáculos, ele tentou a carreira de ator, mas além das apresentações, Jack Earlow era um poeta e pintor talentoso. Ter mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima!